Boa noite. Boa noite, meu áudio voltou. Vixe. Tá arrependido. Eu acho Tá que arrependido. eu acho que voltou. Voltou só um pouquinho diferente, só um pouquinho. Não voltou muito diferente, não. Pra mim, meu áudio tá normal. Mas pra algumas pessoas tá um pouquinho bugado, só um pouquinho. Só um pouquinho, é. Sim, com certeza. Tá Tem gripado. certeza que não tá. Pior que gripado. Pensei que tava muito bugado. Ah, tá, entendi. Tá tudo bom, tá tudo bom. Melhorou agora? Nossa, não. Piorou mais ainda. Tô sendo muito sincero. Ah, então Acho que tá normal. não é agora. Agora sim. Agora é com a voz normal. Até eu achei Achei que tava tudo. Jeremias tá rouco. Eu? Não, aqui meu áudio tá ligado. É o Lula que tá falando, certeza. Eu não gosto desse cara aí, não. Meu Deus, gente, do nada. Aê! Oi, 7h30, pode começar. Pronto, 7h30. Bíblia, já volto. Finalmente. Gente, estão me ouvindo? Sim, muito bem. Ok, então, Miguel, mas como o que eu pessoal já consigo chegou aqui. Ó, vocês estão vendo a imagem aqui? O que vocês acharam? Sim, achei muito legal. Menino, tu tá bem hoje. Assim, porque Sabe quem fez? Joe aqui, ó. E hoje eu acho Jeremias, que é vocês já meu sabem o que a melzinho. gente vai falar. A gente vai falar sobre o apóstolo Pedro, o discípulo de Jesus. Mas antes da gente começar, a gente vai orar, ok? Quem aqui ok. quer orar para começar? Ninguém? Eu não. Tá. Calma aí que eu vou escolher aqui, gente. O Eliel aqui. Se você conseguir aqui, Eliel. Consegue orar? Tá bom. Tá bom. Vai lá, começa. Só fecha os olhos e vou começar. Senhor Jesus, Fechou. que deu favor. Mas, gente, que a gente vai ficar de tal mão. Obrigado pelo alimento. Obrigado por esse dia que a gente teve. E fique ao lado de todo mundo. Abençoa a célula que o Senhor vinha estar com todo mundo. Amém. Amém. Ó, pessoal, a gente vai fechando os áudios aí, que agora a gente vai começar aqui a nossa célula. Vocês Ok. estão bem? Vocês estão bem aí? Vocês mandam no chat, ok? Pra não atrapalhar aqui a célula. Daí vocês mandam tudo no chat. Estão ok? Sim, amém. Show. Acho que vocês
também, né? Bom, e hoje nós vamos falar sobre o apóstolo Pedro. Quem aqui já conhecia ele? Manda no chat. Ó, um conhecia, outro conhecia, mais um. Eita, nossa, bastante gente conhece Pedro. Pedro, ele era discípulo de Jesus? Daí vocês mandam aí no chat. Ele era? Sim, Acho que sim. sim, muitos sabem. Então, tem alguns aqui que conhecem, outros não, mas eu vou falar aqui. Pedro, ele foi um discípulo de Jesus, um homem que está lá na Bíblia. E o apóstolo Pedro, ele tem uma história muito interessante, por causa que a vida dele foi transformada, vocês sabiam? Por causa que ele era uma pessoa comum. Só que depois o que aconteceu com ele foi transformador. E não transformou só ele, mas transformou muita gente. E eu vou contar a história dele hoje para vocês. Para começar a nossa história, a gente vai começar lá atrás, quando a Bíblia começa a falar sobre Pedro. Pedro, ele era um pescador. Ele era um pescador que ia lá nos rios, nos mares. Ele pegava a rede, um barco e começava a pescar. E a vida dele dependia disso. Por causa que quem aqui, a mamãe e o papai trabalham? Daí vocês mandam aí no chat. O homem que o mundo inteiro e por causa da vida dele foi transformado. É isso Oh, meu mesmo. Deus do céu. Então, a mãe, o pai, talvez, sei lá, trabalha. Eles ganham o quê? Dinheiro. Com esse dinheiro, eles dão comida, pagam a conta, cuidam de vocês, levam para passear. E tudo isso eles ganham porque eles trabalham. Tem um versículo da Bíblia depois que eu vou mostrar aqui para vocês. Que eu vou falar aqui para vocês. E tudo isso eles fazem por causa que eles trabalham para vocês terem as coisas, para vocês terem tudo o que vocês precisam. E Pedro, ele fazia a mesma coisa. Ele trabalhava lá. Eita, gente, calma aí. Não tinha pegado... Calma aí, agora... que eu esqueci de pegar o microfone, mas... Daí, o Pedro, ele trabalhava, e ele comia, ele ia viajar, ele fez um monte de coisa, mas tudo com o dinheiro da pesca que ele tinha. Ou seja, o que ele pescava, ele vendia depois. E daí, ele fazendo... Aqui tá com o áudio. Já fechou. Já. E daí, um dia desses, Pedro, ele tava pescando. Só que daí... Ele pescou e ficou a noite inteira pescando. Gente, a noite inteira. Eu não consigo ficar a noite inteira nem para assistir um filme. Eu consigo ficar acordado. Imagina para ficar pescando. E ele pescou. Ele jogou a rede para lá, jogou a rede para cá. E não conseguiu um peixinho sequer. E daí ele falou, pronto. Ficar sem comida, eu vou ficar sem nada. Não vou conseguir sobreviver. E daí, Pedro lá, ele encostou o barco na areia, pensando, e agora, o que eu faço? Daí chegou um homem lá, que era Jesus. Jesus, ele chegou lá e ele tava pregando para um monte de gente. E daí Jesus chegou lá, Jesus pediu para ele afastar um pouco o barco, porque tinha um monte de gente ouvindo Jesus. E daí ele pediu para Pedro, afasta um pouco esse barco. Daí Pedro respondeu, sim, mestre. E ele afastou um pouco. E daí Jesus pregou para um monte de gente. Quando Jesus terminou, chegou lá. E daí ele falou, vai lá e joga a rede para esse lado. Daí Pedro falou assim, ué, mas eu já pesquei a noite inteira. Meu filho. Não tem mais... não tenho mais como eu pescar aqui, não tem mais lugar para pescar. Daí Jesus falou, vai lá, pesca. Daí Pedro foi lá, tacou a rede. Gente, a rede tava quase rasgando, por causa que
Jesus falou para ele pescar e daí chegou um monte de peixe, entrou na rede de Pedro e daí ficou lá um negócio gigante. A rede estava quase rasgando, os barcos estavam quase afundando e eles encheram 2 barcos cheios de peixe. E sabe de uma coisa? Pedro, depois que ele viu isso, Pedro, ele olhou assim e ele falou: meu Deus do céu, eu tenho certeza que esse é o Filho de Deus. Por causa que ele sempre falava: o Filho de Deus vai vir aqui para resgatar a gente. Só que ninguém estava vendo o Filho de Deus. E daí Pedro, ele viu o Filho de Deus. E então Pedro, ele chegou lá e falou: Jesus, você é o Filho de Deus, eu me rendo a ti. E ele se rendeu e se tornou humilde diante aos pés de Jesus. E daí Jesus, ele foi lá e mudou a vida dele. Depois ele falou: solta essa rede aí, deixa tudo pra lá e vem me seguir, porque eu vou te fazer pescador de homem. Gente, a pessoa passou a madrugada inteira tentando pescar. Quando consegue pescar, que enche os barcos, ainda pede depois para largar a rede cheia de peixe e seguir ele. E vocês sabem o que Pedro fez? Ainda seguiu. Pedro, ele não olhou assim para as condições. Pedro percebeu que Jesus era o Filho de Deus, então foi lá e seguiu Jesus. Não importava se a rede dele estava cheiona, transbordando, não. Ele foi lá, aceitou e começou a seguir Jesus. E Pedro, gente, ainda para falar, muita gente conhece Pedro, o nome Pedro. Mas, na verdade, o nome de Pedro era Simão. Decora aí, que o nome dele era Simão. Simão. Porque depois vai ter uma brincadeira. E daí, vocês vão ter que lembrar do nome, hein? E daí, Simão, ou seja, Pedro, ele tinha um irmão. O irmão dele se chamava André. E daí, Simão, André, juntos os dois começaram a seguir Jesus. Aí depois teve um monte de discípulos, teve João, chegou lá um monte, são 12. E teve Mateus, teve Bartolomeu, teve 2 Judas. Foi bastante gente, além de Jesus ter outros discípulos sem ser esses, mas esses eram mais próximos. E, gente, depois dessa escolha de Pedro começar a seguir Jesus naquela pescaria maravilhosa, um monte de coisa aconteceu. Depois, Pedro, ele até andou sobre a... Calma aí, que não é essa parte ainda. Pedro, ele depois, ele tava com a sogra dele doente, por causa que Pedro, ele tinha uma esposa, e daí ele também tinha uma sogra. Depois vocês entendem isso. E daí Pedro, ele tinha uma sogra. E daí ela tava muito doente. E daí Pedro, ele pediu para Jesus que a sogra dele fosse curada. Jesus foi lá e curou a sogra de Pedro. Jesus fez um monte de coisa, aconteceu um monte de coisa com Pedro, que ele foi depois, assim, uma vida transformada. Uma vida, assim, transformada. Pensa aí, um pescador. Uma pessoa que fica lá no mar, pescando peixe, arrumando a rede lá, pensa. Agora, pense esse pescador virar amigo de um rei. É meio doido isso, né? É normal acontecer isso no dia a dia? É normal, assim, do nada um pescador virar amigo de um rei? Não. Acho que o rei nem conhece o pescador, mas, na verdade, o rei que Pedro virou amigo era Jesus. E Jesus, ele sim conhecia Pedro. Daí, depois, Pedro estava com Jesus na multiplicação dos pães. Jesus acalmou a tempestade. Jesus, ele curou a sogra de Pedro. Curou a filha de Jairo. Também curou a mulher do fluxo de... Para de escutar, velho. Eu tô escutando. Que? Não tô ouvindo nada. Nem eu. Ih, que ele caiu. Meu! Acho que a internet dele caiu. Gente, espera que já ele volta.
Já já ele volta. Ele Ele voltou já, sumiu. então, Por que que eu tô Devolve voltando? meu lugar. Se acalma, povo, se acalma, se acalma. Obrigado. Voltei. Voltou ele ali atrás. Minha voz votou também, meu áudio votou. Tá funcionando, eu tô ouvindo. Tem certeza que tá bom? Vocês têm certeza que tá bom? Eu tenho certeza que tá bom. Eu tenho E certeza. agora votou? Votou agora? Tá ótimo. Tá bom. Oi, de novo, gente. Vocês Olá, estão bem? olá. Hoje eu vou falar. Não, muito acho que Eu eu vou fui aqui, gente. Aconteceu um imprevisto. Mas tá tudo certo. Bem-vindo. de Enfim, volta. voltando. Pedro, ele viu Jesus fazer vários milagres. E teve um dos milagres que foi muito, mudou muito a fé de Pedro. Esse milagre foi quando quando Jesus foi pregar para as pessoas. E daí os discípulos de Jesus, eles iam para outra cidade. E daí Pedro falou: "Vamos lá, Jesus. A gente já arrumou aqui o nosso barco, tudo. Vamos lá, que a gente já vai para outra cidade." E daí Jesus falou: "Não, espera um pouco, depois eu vou, tá? Vocês já podem ir, amanhã eu chego lá com vocês." Porque Jesus, ele foi orar. E aí tá bom. Eles pegaram um barco, saíram e estavam no meio do mar para outra cidade. Só que daí, nesse tempo, o mar ficou agitado. O barco subindo, descendo, as ondas gigantes. Gente, para um pescador que vive na água, ficar com medo era coisa brava, era coisa feia. Eu, já teria pulado do barco, já teria saído nadando e não pensaria duas vezes. Mas daí, eles estavam lá, eles estavam todos desesperados. E agora, o que a gente faz? Eles olham assim pro mar. Eles falam: "O que é aquilo ali?" Gente, eu não tô ouvindo nada. Eles começam a pensar que é um... Eita, eu acho que... Eu acho que Tá, meu áudio depois a votou, gente não tô vê. ouvindo nada. Eu tô ouvindo você, tá bom? Mas só que o Jeremias não tá ouvindo. Você tá me ouvindo, Jeremias? É. Votou já. Ah, tá bom, tá bom. Deve ser a internet dele. Pode continuar. Perdão aí. Tá, obrigada aí. E daí eles estavam lá olhando assim, falando: "Oxe, o que é aquilo?" Eles começaram a olhar assim e viram que era alguma pessoa com uma coisa branca assim, parecia por um fantasma. Eles começaram: "Oxe, aquilo ali é um fantasma, é um fantasma." Eles começaram a ficar malucos e que era tipo: "Fantasma, fantasma, fantasma." Mas sabe quem era? Era Jesus. Isso mesmo, é Jesus. E daí eles chegaram lá, e daí Jesus chegou perto deles, e daí Pedro falou: "Jesus, se é você mesmo, me faz andar aí também na água." Sabe o que Jesus falou? "Tá bom, vem." Daí Pedro chegou perto. Chegou lá, e ele botou o pé sobre a água e começou a andar nas águas. Ele andou na água e ele não afundava, ele não caía. E ele começou a andar em direção a Jesus. Acho que foi o único humano que andou sobre as águas. E daí ele começou a andar em direção a Jesus. Só que daí tava um monte de tempestade. E daí tava trovão pra lá, trovão pra cá, trovão pra cima, trovão pra baixo. E daí o vento soprou assim, foi um vento forte. E daí Pedro ele ficou com medo. E ele começou a cair. E começou a afundar. E daí ele pediu ajuda para Jesus e começou: Jesus, me ajuda! E daí quando Pedro estava quase terminando de afundar, Jesus foi lá, deu a mão para Pedro e tirou ele da água. E depois Jesus disse: "Homem de pequena fé, por que tu duvidou, hein?" E, gente, foi uma das coisas que transformou a fé de Pedro. Isso foi um dos acontecimentos, né? E
E aqui para encerrar, depois que Pedro ele foi transformado completamente depois da crucificação, que Jesus ele estava falando na última ceia lá com os discípulos, com todo mundo. Jesus falou: "Ei, Jesus perguntou para Pedro. Jesus perguntou para Pedro se Pedro confiava mesmo em Jesus. E daí Jesus ele falou assim lá para Pedro: Pedro, hoje, quando Jesus estava prestes a morrer, que vocês conhecem que Jesus morreu na cruz, e antes dele morrer na cruz, ele teve uma santa ceia com os discípulos. A história de Pedro é bem legal mesmo. E ele teve uma ceia. Isso, uma ceia com os discípulos. E daí, depois que eles terminaram a ceia lá, Jesus falou: Pedro, hoje você vai me negar, ainda hoje, antes que o galo canta, você vai me negar 3 vezes. 3 vezes. Daí Pedro falou: não, sai fora, vou nada. Eu vou seguir até o fim. Imagina, oxe. Daí depois Pedro viu Jesus. Daí Pedro viu isso. Pedro viu aquilo. Pedro fez o quê? Negou 3 vezes Jesus. Chegaram lá e perguntaram: você é discípulo de Jesus? Sabe o que ele falou? Não, eu não sou discípulo, não. Depois chegaram: você é discípulo de Jesus? Não, eu não sou discípulo, não, filho. Oxi, eu não sou discípulo, não. Daí perguntaram: ele é um discípulo de Jesus? Não sou de Jesus. E daí o galo chega lá e faz: Cocoricó! Ele negou 3 vezes Jesus, falando que não acreditava em Jesus 3 vezes. E daí, quando ele ouviu o galo cantar, ele ficou super arrependido. E daí, Pedro, ele viu que ele não amou Deus de verdade. Ele não falou isso de coração. Mas depois, Jesus ressuscitou. E daí, depois, Jesus perguntou para Pedro: Pedro, você me ama? E daí Pedro respondeu: sim, Jesus, eu te amo. De verdade. E ele afirmou isso 3 vezes. E depois que Pedro teve essa atitude de mudar de verdade, começou a acontecer um monte de coisa. Pedro, ele começou a curar as pessoas. Pedro curou um homem cego. Pedro, ele pregou no dia de Pentecostes, ele fez 3 mil pessoas acreditarem em Cristo. Calma aí, que depois você fala, tá? Ele fez 3 mil pessoas acreditarem em Jesus. Ele foi cheio do Espírito Santo, ele ficava junto com os amigos dele, ele ficava com os amigos dele, que eram os discípulos, e Pedro ele começou a ter uma vida transformada. E o que eu quero trazer aqui de mensagem hoje para vocês é que Pedro, ele teve uma vida transformada por causa que ele decidiu ser transformado. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E Pedro, ele poderia ter falado: não, oxe, tem o templo lá para fazer sacrifício, tem o templo lá para orar, não preciso de nenhum Jesus aqui, não. Ele poderia muito bem ter falado isso. Mas sabe o que ele quis? É que Jesus mudasse a vida dele. Ele aceitou. Calma aí. E a transformação da vida de Pedro foi por causa que ele quis. Ele aceitou Jesus e ele largou a sede dele para se tornar uma pessoa nova. E depois que Pedro escolheu ser uma pessoa nova, um monte de coisa linda começou a acontecer. Ele começou a ser cheio do Espírito Santo, começou a sair a pregar em um monte de lugares. E tudo isso por causa que ele decidiu renunciar o Pedro que era pescador para ser o Pedro, filho de Cristo. Vocês sabem quem deu o nome de Pedro? Que Pedro se chamava Simão. Vocês lembram, hein? Pedro ele se chamava Simão. E daí depois Jesus falou: a partir de hoje você não se chama mais Pedro. Você se chamará... falei errado, gente, desculpa. A partir de hoje você não se chamará mais Simão. Você se chamará Pedro, que significa rocha. E Jesus botou o nome dele de rocha. De Pedro, que significava rocha. E Pedro, ele foi uma rocha, sim. Ele foi uma rocha que ajudou as pessoas da igreja.
ele ajudou pessoas na rua, ele ajudou pessoas de vários lugares pregando o evangelho de Cristo. E como Jesus tinha falado uma vez, aquele que constrói, aquele que guarda as minhas palavras no seu coração é como uma pessoa que constrói a casa na rocha. Vem a tempestade, o vento, os rios e nada a derruba, pois ela estava firmada numa rocha. E hoje eu convido aqui vocês para se posicionarem em cima de uma rocha, vocês viverem em cima de uma rocha e parar de ficar com medo da tempestade, do vento, do rio, de qualquer coisa que vem, por causa que quem vai ser a rocha é Jesus. Que hoje é ter uma vida transformada, uma vida diferente e deixar tudo que é para ser o que Jesus quer que você seja. Manda aí no chat um eu forte. Sei, não precisa de muito Eu disso. quero. Aí, ó, já tem uma pessoa. Eu quero. Quem mais? Você, uhul! Mais um. Quem mais quer, hein? Quem mais? Mais um ali atrás, mais um aqui na frente, aqui do lado. Ele é aqui, mais gente aqui na frente. Vocês querem ser transformados por Jesus de verdade? Sim! Isso mesmo. Então agora vocês vão orar junto comigo. Vocês repetem, ok? Ok. Eu vou orar. Todo mundo repete. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eita, calma aí, que eu acho que é melhor vocês fazerem com o áudio fechado. Tá bom. Gente, fecha o áudio. Gente, fecha o áudio. Fecha o áudio. Fecha o áudio e repete aí. Deixa eu fazer. Vamos lá. Senhor Jesus, Senhor Jesus, muito obrigado obrigado por mais um dia, Por mais esse dia, por mais uma vez, mais uma vez. que eu pude estar aqui. que eu pude estar aqui. Que o Senhor Venha transformar a minha vida e que eu venha a ser uma pessoa nova. Comece a mudar o meu coração, a minha mente, a minha casa, a minha família, os meus amigos e todos os que ficam comigo. Que o Senhor venha me libertar de quem eu era, para eu ser uma pessoa nova, para eu ser uma pessoa transformada, uma pessoa que ama a Cristo, uma pessoa que não tem medo de soltar tudo para amar a Cristo. Que eu venha colocar Jesus em primeiro lugar em minha vida. Ô, gente, tem uma pessoa que me mostrando aí no chat. Vamos fechando o áudio aí pra gente já encerrar a série. Amém. E Pai, eu aceito o Senhor como o maior de minha vida. Escreve meu nome Escreve meu nome no livro da vida. no livro da vida.
para viver contigo para sempre. Amém. Agora não precisa mais repetir. Senhor Jesus, Pai, obrigado, Deus, obrigado por mais uma célula, obrigado por mais uma oportunidade que tivemos aqui para poder participar. Que o Senhor venha nos guardar, nos abençoar, que cada um de nós venhamos ficar em paz e segurança. Guarde cada um que está aqui em sua casa, para que nenhum mal venha acontecer. Que o Senhor venha continuar transformando nossas vidas e que o Senhor venha incendiar os nossos corações. Que cada pessoa que está aqui, mesmo que seja em um jogo, mesmo que seja online, que o Senhor venha transformar a vida dessas pessoas que estão aqui. E que o Senhor venha incendiar a vida e o coração de cada uma delas. Que elas iam largar tudo e para que elas iam ter uma transformação no coração delas. Que elas iam ser praticantes do reino. Que elas iam ser cristãs aqui nessa terra. Que elas iam transformar e que todas as pessoas e que elas iam começar a pregar o teu nome em todo lugar. Que o Senhor venha usar a vida delas, que o Senhor venha transbordar na vida delas e derrame uma bênção de libertação, de cura, de paz, de vida e de alegria aonde eles foram. Que eles venham acreditar em Cristo acima de tudo e que nada venha tirar a fé, nada venha abalar eles e que a tempestade, o vento e os rios não venham derrubar a casa deles, Pai. Continue transformando, transbordando e queimando no coração e na vida de cada um deles. Nos guarde, nos livre de todo mal e nos leve para casa. Em paz e segurança, nos livrando de tudo. E nós aqui nos posicionamos como geração eleita, nação santa, povo exclusivo de Deus e sacerdotes do teu reino, Pai. E que o Senhor venha transbordar na nossa vida a cada dia. Obrigado, 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 obrigado por tudo. E em 3, Jesus diga amém! Amém. Ei! Tua presença aqui nos trouxe alegria. E una Obrigada, pessoal! Não esqueci Obrigado, gente. a música. A música. Pessoal, vamos lá pro jogo, vamos lá pra trás.